É possível alguém se alegrar quando a memória dos seus pecados passados aflige a sua alma? É possível alguém se alegrar quando alguém que nós amamos sofre? E é possível se alegrar quando a gente está sofrendo e próximo a uma sentença de morte? É possível ter alegria? É possível ter alegria quando as coisas ao nosso redor não estão bem? Quando nós não temos as coisas que nós queremos? É possível? E é isso que Paulo tem nos ensinado desde o início do capítulo 1 de Filipenses. No primeiro capítulo ele disse que é possível ser feliz mesmo quando as circunstâncias não estão bem. No capítulo 2 ele disse que é possível ser feliz mesmo quando pessoas ao nosso redor nos incomodam. No capítulo 3 ele diz que é feliz mesmo quando a gente não tem todas as coisas que nós desejamos. Mesmo no mundo materialista é possível ser feliz sendo uma pessoa espiritual. E hoje no capítulo 4 nós vamos continuar vendo a respeito de como a gente pode vencer a ansiedade. Antes vamos ler a proposta de toda a carta. Vamos juntos? A proposta de toda a carta? Vamos juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Paulo, desde o início, está falando da alegria independente da circunstância que está nos cercando. E o segredo é ser fortalecido por Deus. E hoje nós vamos ler Filipenses, capítulo 4, de 4 a 7, e nós vamos ver o segredo para se vencer a ansiedade. A ansiedade é o grande mal do século. Pessoas e mais pessoas estão vivendo à base de remédio por causa da ansiedade. Pessoas estão carregando um mundo de preocupação dentro do coração e Paulo, ele nos dá o segredo divino para que a gente supere a ansiedade. Vamos nos pôr de pé para ler Filipenses 4, de 4 a 7. Ele começa falando assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Pai, eu sei que cada um de nós leva no coração algumas preocupações que podem nos levar a uma ansiedade intensa. Essa noite eu peço que o Senhor nos ensine a como vencer a ansiedade. Mostra-nos o remédio divino para a ansiedade e ajuda-nos, encoraja-nos a fazer uso desse remédio divino. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Hoje nós vamos pensar um pouquinho, uma mente e um coração que por meio da oração são guardados pela paz de Deus, triunfa alegremente sobre a ansiedade. Uma mente e um coração que são guardados pela paz de Deus por meio da oração, triunfa alegremente sobre a ansiedade. Todos passamos por ansiedade. A Organização Mundial da Saúde diz que 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. 50% das pessoas que adentram um hospital são vítimas da ansiedade.
A ansiedade atinge adultos e crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, ricos e pobres, brancos, pretos, todo tipo de pessoa. Não há um tipo de pessoa que está livre da ansiedade. E hoje nós vamos pensar sobre o segredo da alegria cristã em meio à ansiedade. Mas antes, o que é a ansiedade? Warren Wiersbe diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. A gente sabe que por causa da queda, o homem ele está totalmente corrompido, ele está totalmente inabilitado para compreender, seja lá o que for que está ao seu redor, de uma maneira completa. O homem não pode entender logo a princípio as coisas que estão ao seu redor, por causa que o seu pecado distorce o seu coração, o seu entendimento, o seu sentimento, as suas emoções. E dessa forma nós olhamos para as situações que nos cercam e nós as interpretamos de forma errada. Nós precisamos da graça de Deus nos ajudando, a fim de que a gente possa olhar para uma situação e interpretá-la de maneira correta e senti-la de maneira correta. Logo, quando eu e você olhamos para uma situação, olhamos para uma pessoa, ou olhamos para as coisas que nós não temos de uma maneira errada, o nosso coração fica ansioso. Então, ansiedade é pensar e sentir errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Martin Ralph diz que ansiedade é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. Uma pessoa ansiosa, ela não acredita que Deus está no controle das situações que estão fora do alcance dela. Uma mãe que está esperando o filho chegar de viagem e chegará às 4 horas da manhã, mas aquela mãe não prega os olhos, não consegue dormir. Eu sempre conto que minha mãe, quando a gente vai para Araraquara, eu e a Andréia, a gente nem avisa a minha mãe que hora que nós vamos chegar. Nós simplesmente chegamos. Porque se eu falar para ela que nós vamos sair daqui depois do culto, domingo à noite, e para chegar lá à meia-noite, 1 hora da manhã, nós vamos chegar lá, ela está acordada. E ela dorme 9 horas da noite, ela está dormindo. Mas quando a gente chegava do seminário, às vezes 2 horas da manhã, ela estava assistindo televisão. Ela falava, não, hoje eu estava sem sono. Na verdade, ela estava ansiosa. E a ansiedade, eu até falava com ela, mãe, se algo tiver que acontecer, se a mãe estiver dormindo, vai acontecer. Mas se a mãe estiver acordada, não acontecerá. É isso? Não tem sentido. A ansiedade é uma falta de confiança no cuidado de Deus, que Deus cuidará de nós. E várias são as causas da ansiedade. Primeiro, a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olhar para Deus. O texto começa de que forma? Alegrem-se sempre, porque ao seu redor tudo está em paz. É assim? Não, o texto diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Para quem que Paulo está falando? Para um povo que está triste por causa da dificuldade dele, e é interessante que uma pessoa que está presa, está próximo a receber uma sentença, e pode ser sentença de morte, mas ele está alegre e ele pede para que os amigos dele também estejam alegres. Mas não por causa das circunstâncias, por causa de quem? Por causa do Senhor. E ele é muito claro, perto está o Senhor. Perto em 2 sentidos, tanto na questão de tempo, ele está próximo para chegar, talvez com socorro, mas também perto no sentido de localidade, próximo. E a gente deve acreditar isso, que o Senhor, ele está ali atento. Atento. Alguém dizia que quando José mais parecia no fundo do poço, esquecido, Deus estava construindo a rampa para que ele subisse ao palácio. Quando Deus mais parecia longe de José, Deus estava ali,
trabalhando para que ele pudesse chegar a ser governador do Egito. Então, quando eu olho mais para as circunstâncias, ao invés de olhar para Deus, o meu coração fica ansioso. Paulo inicia o nosso texto muito claramente. O motivo da nossa alegria deve ser o Senhor. E diante disso, nós temos que entender a evidência de que as circunstâncias sozinhas, elas não podem determinar a condição do nosso coração e da nossa mente. Só as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não podem determinar a forma como eu me sinto e a forma como eu penso a respeito das coisas. Um cristão, ele pode alegrar-se interiormente quando fora tudo é sombrio e escuro. Ele se alegra no Senhor. E isto por causa de sua união com Cristo. E o fruto do Espírito é alegria. Um dos frutos do Espírito é alegria. Então a alegria não depende do que está acontecendo ao meu redor, mas depende do que está acontecendo no meu interior. E isso é irracional, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a morte de um ente querido, não estou dizendo que é gostoso, mas eu estou dizendo que a Bíblia afirma que até mesmo a morte de uma pessoa querida, ainda assim contribuirá para o propósito que Deus tem na sua vida. E qual é o propósito ali de Romanos 8, 28 a 31? Nos levar a ser parecidos com Jesus. As circunstâncias tendem a nos empurrar para nos moldar a fim de que a gente seja mais parecido com Jesus. Mas a ansiedade é o resultado de relacionamentos quebrados. Capítulo 2, Paulo está falando ali das dificuldades de relacionamento, e o capítulo 4 também começa mostrando duas irmãs que estão em tremendas dificuldades, e ele diz para que elas deviam olhar para aquilo que é o mais importante. O nome delas estava escrito no livro da vida. As pessoas, elas têm a capacidade de tirar a nossa alegria. Nós desapontamos as pessoas e elas também nos desapontam. Mas Paulo, mesmo assim, está dizendo que, mesmo diante de relacionamentos difíceis, nós temos que demonstrar o quê? Moderação. Algumas versões diz amabilidade, ou seja, uma disposição amável e honesta para com as outras pessoas, a despeito das suas faltas. E essa disposição é inspirada na confiança que os crentes têm que após o sofrimento a glória virá. Por isso, a gente pode entender que as pessoas, relacionamentos quebrados podem trazer ansiedade. Mas também ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. A gente vê pessoas correndo atrás de títulos, correndo atrás de carro, correndo atrás de casa, correndo atrás disso, daquilo, compra um celular, mas daqui a pouco já lançou o celular novo, compra o carro, mas já lançaram o carro novo, você compra uma casa nova, o seu vizinho compra uma melhor, você já quer uma outra casa, e o nosso coração fica entupido com o colesterol do desejo pelas coisas. E a gente quer as coisas. E pelo fato de nós não termos todas as coisas que nós queremos, então nós ficamos ansiosos. Mas a minha alegria, a sua alegria deve vir por causa de quem? Por causa de Jesus, sabendo que Ele está no controle e que Ele está perto. O texto é claro. Alegrem-se no Senhor. Perto está o Senhor. Ele conhece a sua dificuldade. Ele conhece as tribulações. Ele conhece tudo o que você está passando. Por isso, alegre-se nele. E por fim, a ansiedade é o resultado do quê? Do pecado. Sempre que a Bíblia dá uma ordem e você faz algo ao contrário, você está fazendo o quê? Pecando. Se fala assim, não matarás, e você mata, você está fazendo o quê? Está pecando. Não roubarás, e você rouba, você está
pecando. E se a Bíblia ordena, não fique ansioso por coisa alguma, e você fica ansioso, logo você está pecando. Ansiedade é fruto do pecado. Nós pecamos quando estamos ansiosos. Ansiedade é falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Ansiedade é a falta de confiança no caráter amoroso e fiel do nosso Senhor. Então, essas são algumas das fontes da ansiedade. Agora a questão é, o que a ansiedade produz? O que a ansiedade produz em nós? Primeiro, a gente tem que entender que a ansiedade produz a estrangulação da alma. E a ansiedade tem a ver com estar sufocado, estar angustiado, estar rasgado. A palavra ansiedade traz o sentido de estar com falta de ar. É como você cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. Ansiedade rasga uma pessoa ao meio e produz esquizofrenia emocional. A pessoa perde o equilíbrio. Ela está envolvida numa atividade, mas a sua mente está em outro lugar. A pessoa ansiosa, ela nem desfruta de uma bênção atual, pensando talvez numa possível desgraça futura. Eu falei que às vezes estou lá na praia, de repente vem o meu pensamento, e se tiver congestionamento na hora da subida? Estou lá na praia, o marzão na frente, aquele solzão, aquelas ondas, as crianças brincando, a Andréia, todo mundo lá. E eu pensando, e se tiver congestionamento na volta? Eu não curto o momento, eu não curto a praia, o sol, as crianças, eu não curto a família, porque eu estou pensando no quê? Na volta. E quantas vezes eu peguei congestionamento na volta da praia? Nenhuma. Nunca peguei congestionamento. Graças a Deus, toda vez que eu subi, trânsito livre. Mas sempre carregando o peso no coração. Antes, Warren Wiersbe afirma assim, que ansiedade significa ser puxado em diferentes direções. As nossas esperanças nos puxam em uma direção, mas as nossas preocupações, temores, medos nos puxam em outra direção contrária. A pessoa vai fazer o exame da autoescola, ela está pronta, ela já dirige há tempo. Mas ela fala assim, e se o instrutor não for com a minha cara? E quem disse que ele precisa disso? Ele não vai casar com você. Ele só vai examinar você. Ele não vai casar com você. Quem falou que ele tem que ir com a sua cara? Ele vai com a dele, né? Ele já tem a dele, ele não vai com a sua. Entendeu? A pessoa começa a inventar um monte de situação que ocupa o coração dela e ela fica... perde o fôlego só em pensar em coisas ruins que podem acontecer. Sempre que o telefone toca meio fora de hora, morreu alguém. Aí a gente vai lá, atende. Ah, foi engano. Era o número errado. A gente nunca é capaz de pensar que de algo inesperado venha algo bom. A gente só pensa em tragédia. Só pensa em desgraça. E o segundo passo, a ansiedade rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa, ela sofre antecipadamente. O problema ainda não aconteceu. Se é que acontecerá. Mas ela já está sofrendo. Tem uma pesquisa, uma estatística que diz que 99% dos nossos medos não acontecem. Todas as vezes, quantas vezes você que é mãe, você que é pai, fica esperando o seu filho e ele atrasa alguns minutinhos, você já começa, aconteceu alguma coisa. Alguém foi atropelado, o carro pegou, foi assaltado, foi sequestrado. Daqui a pouco, não, estava ali na esquina conversando com os amigos. Já não aconteceu isso com você?
Mas a gente não é capaz de pensar que Deus está guardando o nosso filho. Para nós aconteceu algo de pior. Ansiedade esgota as energias antes mesmo do problema chegar. E aí, quando chega realmente o problema, a pessoa já está fragilizada para enfrentar o problema. Sabe a mãe que vai receber o filho que está estudando nos Estados Unidos, ou que está estudando em qualquer outro lugar, que está estudando fora, está fazendo faculdade fora, e aí é o dia do filho chegar. Ela se preocupa tanto em arrumar a casa, ela se preocupa tanto com os detalhes, em fazer o bolo, em fazer aquilo, que quando o filho chega, ela está tão esgotada que ela quer o quê? Dormir. Ela não quer curtir o filho. O filho quer contar todas as novidades, as coisas que aconteceram esse mês que ele ficou fora, mas ela está exausta. Ela está exausta. Até parece que o filho não era dali e não conhece já a casa. Mas ela quis fazer de tal maneira que quando o filho chega, ela não consegue desfrutar da companhia do filho, de tanta ansiedade, de tanta luta e querer acertar tudo antes do filho chegar. Ela se esgota antes do problema chegar. E a ansiedade também, ela é o quê? A ansiedade desperta a incredulidade em nosso coração. A incredulidade a ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle. A ansiedade ocupa o nosso coração quando nós tiramos os olhos da majestade de Deus para fixá-los na grandeza dos nossos problemas. Ao invés de nós acreditarmos que Deus está no controle, a gente pensa, o meu problema vai me engolir. E agora? E se eu ficar doente? E se eu pegar dengue? E se eu pegar... E começa. Meu filho vai para a escola, e se ele pegar gripe? Se ele pegar isso? Se ele pegar aquilo? E aí a gente começa a criar um monstro que acaba consumindo a nossa fé. A gente passa mais tempo pensando na dificuldade que o problema vai nos trazer do que na grandeza e na bondade do nosso Deus. Ok, mas graças a Deus, que Deus não fala apenas que a ansiedade é um pecado. Deus também dá o remédio divino contra a ansiedade. E o texto nos apresenta de maneira extraordinária a forma como eu e você podemos vencer a ansiedade. Não apenas diz, não fique ansioso. Ele fala, não fique ansioso. Mas ele fala, ao invés de ficar ansioso, faça o quê? Faça o quê? Ore. Se a ansiedade é considerada uma doença pela psiquiatria, a oração é o remédio. Mas só orar? Tem pessoas que dizem assim, mas só orar? Vocês lembram Daniel na cova dos leões? Que ele teve uma noite tranquila na presença dos leões, e quem estava lá no palácio não conseguia dormir? Lembra que o rei, que era amigo dele, não conseguia dormir, e Daniel passou uma noite tranquila na cova dos leões. Por quê? Daniel fazia o quê? Só orava. Ele não tinha arma de choque, não tinha nenhum equipamento de proteção individual, exceto a oração. E o rei, que tinha todo o conforto, passou a noite em claro, pensando na possibilidade de, quem sabe, o Deus de Daniel salvou ele, né? E quando ele levanta de manhã cedo, ele corre lá, e graças a Deus Daniel está vivo. E para provar que os leões estavam com fome, Daniel mandou jogar os homens que acusaram ele e as famílias lá dentro. E o texto diz que os leões despedaçaram antes de eles chegarem lá embaixo. Os leões estavam com fome. Mas Deus trancou a boca dos leões por causa da oração. William Hendricks diz assim, que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração a Deus. Quando eu e você oramos fervorosamente, buscamos a Deus, Ele aquieta
e acalma o nosso coração. E é interessante que nós não lidamos com a ansiedade com livros de autoajuda, muito menos com um entusiasmo ufanista e arrogante batendo no peito. Eu vou vencer. Não é assim. O texto diz que nós vencemos a ansiedade com a ajuda do alto, e não com autoajuda. E eu sempre digo, autoajuda é você estar lá no fundo do poço, aí você pega no seu cabelo e você quer tirar. Eu estava enrolado, que nem cabelo para pegar eu tenho, né? Então eu não posso ter autoajuda. Mas autoajuda é isso, é você segurar no seu cabelo e tentar tirar você mesmo da situação. Isso é alguém que está no fundo do poço e tenta se ajudar. Quem está ansioso precisa de ajuda do alto. Só o Senhor pode nos tirar da ansiedade quando abrimos o nosso coração e oramos e deixamos diante dele todas as nossas dificuldades. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. William Barclay afirma que, assim, não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. Qual é o seu problema? Qual é o tamanho dele? Não importa se gigante, além das suas forças, ou uma coisa pequenininha, uma besteirinha que você acha que Deus não vai ligar. A gente lembra o pastor Adilson, que esteve aqui? Ele era o secretário executivo da Junta de Missões, e ele conta da oração de um filho de um missionário. Ele foi visitar esse missionário lá no campo, não lembro se em Marrocos ou em algum lugar lá da África, e aí, quando ele está lá na casa do missionário, eles levaram algumas coisas. Café, linguiça, goiabada. E aí, quando a mãe faz aquela refeição toda brasileira para os missionários que estavam ali, o menino disse assim, o pai pediu para que o menino mais novo orasse agradecendo a Deus. E o menino agradeceu, Deus, obrigado por essa comida tão brasileira, tão gostosa, e obrigado pelo seu cuidado, mas bem que podia ter uma farinha, eu gosto tanto de farinha. E os dois outros irmãos, que eram mais velhos, começaram a dar risada. Quando ele acabou a oração, tocou a campainha. Quem era? Era o correio. O que estava fazendo? Entregou uma caixa. O pai até estremeceu. Quando ele abriu a caixa, entre outras coisas, café e algumas outras coisas que os brasileiros mandaram para eles, tinha o quê? Farinha. Isso demonstra o cuidado paternal que Deus tem. Não importa se você quer um pouquinho de farinha. Ele tinha carne, tinha linguiça, tinha tudo, mas ele queria uma farinha brasileira. E Deus mandou. Agora imagina a soberania de Deus para mandar alguém enviar a farinha, o correio, fazer tudo certinho para chegar exatamente 1 minuto depois da oração do menino. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Ele está no controle. Não importa qual é o seu problema, não importa qual é o seu desejo. Ele está nas mãos de Deus. Por isso que ele diz, não fique ansioso. Eu estou no controle. Deus diz assim para a gente, não fique ansioso, não fique ansioso. Acalme o seu coração. E Paulo, para falar da oração, ele usa 3 palavrinhas. Primeiro ele fala, apresente qual seja a sua dificuldade. Você quer farinha? Coloque para Deus. Você quer um casamento, Betinho? Coloque para Deus. Coloque para Deus. É isso que não importa o que é a sua dificuldade. Para ele entregar uma farinha para você e uma esposa que o pai criou com mel, é a mesma coisa para Deus. Pode ficar tranquilo. Fique tranquilo. Mas a grande questão é, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Faça o quê? O texto fala de faça conhecida diante de Deus todas as vossas ansiedades. Todas.
Pode ser uma farinha, pode ser uma esposa, não importa. Deus, Ele é poderoso para te dar uma esposa e para te mandar enviar farinha. Ele é poderoso. Mas Ele está dizendo aqui, através da oração. Oração é um termo genérico usado para as petições que fazemos ao Senhor, mas que leva também a conotação de reverência, de devoção, de adoração. Quem está pedindo não está ordenando. Quem está pedindo não está dando ordem. Você, quando vai pedir algo para alguém, você está na dependência desse alguém dar ou não. E oração é isso. Deus, eu preciso de algo. Oração é ter íntima comunhão com Ele. Sempre que estivermos ansiosos, a primeira coisa, procure um lugar solitário e fale com Deus. Procure um lugar onde você possa estar a só com Ele. Orar é estar em íntima comunhão com o Rei do Universo. Ao invés de ficarmos ansiosos, devemos descansar nos braços do Pai. Mas ele também diz assim, além de orar, você precisa fazer o quê? Suplicar. O que é suplicar? Você entender que diante de Deus, você é como um mendigo que precisa de pão. Ele tem o pão para te dar. Você está lá na porta dele, no portão, pedindo, por favor, Deus, conceda-me um pedaço de pão a um miserável mendigo. É isso. E a gente tem visto hoje pessoas ordenando, enquanto a Bíblia diz, suplique. É você que está precisando, não é Deus que precisa de você. Logo, trate-o com respeito que ele merece. Suplicar é clamar com humildade e submissão, deixando com ele a resposta. E também ele diz que, além de oração, súplicas, devemos fazer o quê? Ações de graça. Já agradecer a Ele pelo meio que Ele te deu para que você não fique ansioso, que é a oração, mas também já agradecer por aquilo que Ele irá fazer. Se Ele vai fazer o que você espera ou não, não importa. É importante que você vai poder desfrutar a paz, mas também Ele vai fazer o que é melhor. Sabe, nem nós mesmos sabemos o que precisamos. Muitas vezes nós pedimos para Deus coisas que nos matariam, que acabariam com a nossa vida. Logo, muitas vezes Ele diz não para nos poupar. Para nos poupar. Sabe a história da menina que ficou orando, implorando, ano após ano, após ano, após ano, para que Deus concedesse a ela o príncipe encantado da igreja que toda mãe queria como genro. E de repente, esse príncipe encantado começou a namorar outra menina. Ela entrou em depressão, queria se matar, parou de comer. E ela se conformou, não tinha mais jeito, casamento marcado, casou. Cara de família rica, de posses, ele bem informado, mas ela começou a aparecer com hematoma. Ele começou a se afastar da igreja e, por fim, acabou separado, porque traía a esposa com todas as amigas lá do serviço. Aí, aquela mocinha que pediu ano após ano, após ano, após ano, após ano, para que Deus desse, entendeu por que Deus não deu para ela aquele marido. Porque Ele tinha algo melhor para ela. E às vezes, quando Deus não faz o que a gente pede, a gente tem que entender porque Ele tem algo melhor. E melhor, eu não estou dizendo que é mais gostoso. Entenda, é como dar injeção no filho. Quando eu levava as crianças para dar injeção, eu ficava lá fora, porque eu não conseguia ver, principalmente aquela da perninha, né? Que tinha que segurar a pernoca da criança para dar aquela injeção. É gostoso? Não, eu ficava lá de fora escutando. Não era gostoso. Mas por que eu levava então, se ia judiar da criança? Porque era boa. Era ruim, dolorosa, mas era necessário. E às vezes Deus nos dá uma injeção na pernoca, para que a gente obtenha aquilo que é bom para nós.
e não apenas aquilo que nós queremos. Por isso, quando eu e você oramos, suplicamos e agradecemos, o texto ainda continua, dizendo o quê? O resultado da oração, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Pela oração, a paz ocupa o lugar que antes era ocupado pela ansiedade. A oração aquieta o nosso interior, ainda que ele não mude o exterior. Que a gente quer que ele mude o exterior para o interior ficar bom. Não, ele muda o interior, independente do que está acontecendo no exterior. E a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito da situação. Por isso, o que eu e você precisamos é que a paz de Deus, o texto não diz assim, apresente os seus pedidos a Deus, através da oração, súplica e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ansiedade é sentir errado e pensar errado. Se eu sinto errado ou penso errado a respeito de uma situação, eu fico ansioso. Logo, eu preciso do quê? Da paz de Deus para guardar o meu coração. E a gente tem que entender que pela oração a paz de Deus ocupa o lugar que antes era ocupado pela ansiedade. E a oração aquieta o nosso interior, ainda que não mude o mundo ao nosso redor. E a paz que recebemos é de origem divina, não é humana. A paz de Deus não é aquela paz do cemitério. Aquele silêncio, aquela serenidade. Você vai lá visitar no dia de finados, não é essa paz. A paz que Deus nos dá também não é a ausência de conflito e nem é causada pelas circunstâncias favoráveis. A paz que Deus nos dá, o mundo não conhece. E ele também não tem paz para oferecê-la. Os governantes do mundo não podem gerar essa paz. Bruce Barton afirma: essa paz não é encontrada no pensamento positivo, na ausência de conflito ou em bons sentimentos. Ela procede do fato de se saber que Deus está no controle. Essa paz procede do trono da graça, diretamente para o coração aquietado pela oração. A paz de Deus transcende o quê? A compreensão divina. O mundo está desabando. Eu lembro da Ana Alzira. Quem conhece a Ana Alzira foi uma das maiores missionárias que eu acho que esse mundo já teve e que o Brasil já teve. Ela trabalhou durante mais de 20 anos na Angola na época da Guerra Civil. E ela construiu uma igreja no meio de duas milícias. De um lado estava a guarda nacional e do outro estavam as milícias. E a igreja ficava no meio. E como ela ensinou que Deus protegia e que o Senhor era o pastor dela e que nada lhe faltaria e que ele acampava ao redor daqueles que o temem, quando todo mundo fugiu da cidade, se ela fugisse, tudo que ela tinha pregado não valeria mais. O que ela fez? Ela permaneceu na igreja, era bomba para cá, era misto para lá, era bomba para cá, misto para lá, e ela lá dentro fazendo o que para passar o tempo? Fazendo competição de memorização de versículo com as crianças e com as famílias que ficaram lá. E ela chegou a ser reconhecida pelo general do exército, a ponto de quando ela precisava de transporte, ela pedia e os caras mandavam os caminhões do próprio exército fazer transporte para ela. Ela ficou super reconhecida por causa da fé e da fidelidade dela, não num país tranquilo, num país em mais de 20 anos de guerra civil. Ela cuidava de pessoas mutiladas pelas bombas, pelas minas. E ela viveu lá mais de 20 anos. Desfrutando de paz no meio da guerra. A paz que excede a compreensão, ela pode coexistir com a dor
com a lágrima, com o luto e com a própria morte. É a paz que os mártires sentiram diante do suplício e da morte. É a mesma paz que Paulo cantou quando estava indo para a guilhotina. E ele dizia: a hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada. E a gente conhece diversas histórias de pessoas que, enfrentando a fogueira, enfrentando a guilhotina, enfrentando o serrote, cantaram e louvaram a Deus. A gente viu agora, esses dias, 21 pessoas foram mortas pelo Estado Islâmico. E aí entrevistaram uma família que perderam 2 entes queridos, 2 irmãos foram degolados lá pelo Estado Islâmico. Quando entrevistaram esse irmão num programa de TV e a família, ele disse assim que eles estavam felizes. Primeiro porque o Estado Islâmico não cortou o áudio. E mesmo diante da morte, os irmãos glorificaram a Deus. E segundo, eles estavam glorificando a Deus e perguntaram se ele visse um dos que tinham matado os irmãos dele, o que ele faria? Aí ele respondeu: engraçado que nós falamos isso essa semana em casa. Minha mãe é uma mulher analfabeta, de 60 e poucos anos, mas ela disse que se ela encontrasse uma das pessoas que mataram o filho dela, ela o convidaria para ir na casa dele. E ela queria testemunhar e orar por ele. Então aqui no Brasil é fácil ser crente. Aqui no Brasil é fácil ser crente. Mas sentir a paz que aquela mulher sentiu e glorificar a Deus porque o filho teve a oportunidade de morrer como mártir, falando que ama Jesus, isso sim é. Somente alguém que tem a paz de Jesus no coração pode fazer. E a paz de Deus é uma sentinela celestial ao redor de nós. A palavra que Paulo usa, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente, essa palavra guardará é uma palavra militar e que fala de um soldado numa torre de vigia montando sentinela, pronto e atento a qualquer perigo. E aí, Paulo está dizendo assim, se você orar, a paz de Deus, ela vai envolver o seu coração de tal maneira que só vai entrar nela pensamentos corretos e sentimentos corretos. Ou seja, ansiedade é porque o meu coração está sentindo errado a respeito de uma situação. Ou a minha mente está pensando errado a respeito de uma situação. Logo, se a paz de Deus envolver a minha mente e o meu coração, eu vou poder pensar da maneira correta e sentir da maneira correta a respeito de tal situação. Mas, para tanto, eu preciso fazer o quê? Orar. Orar. Entenda, orar, aqui está dizendo, apresente a Deus. Qual é a sua dificuldade? É só para você apresentar a Ele. Não é para você já dar a solução que você espera. Se você pedir a solução que você espera, você não vai ter paz. Por quê? Porque provavelmente Ele não vai fazer o que você espera. Então Ele só diz, apresente. Fala, Deus, estou tendo uma dificuldade no emprego. Estou sendo perseguido. Não fala assim, Deus, manda fogo e mata aquela pessoa que me... Não, fala, Deus, eu estou tendo dificuldade com tal pessoa. Deus, eu estou com dívida, eu estou desempregado. Me arranja um emprego de 200 milhões de dólares por mês. Não é isso. É só fale, Deus, eu estou desempregado. Me dê um emprego. A resposta vem dele, você não precisa ensinar o que ele tem que fazer. E às vezes nós não sabemos, nós queremos ensinar Deus a agir. Deus, faça tal coisa. E o texto está dizendo, apenas apresente. Qual é a sua dificuldade? Eu quero farinha. Ele sabe como a farinha vai chegar até você. Betinho, eu quero uma esposa. De olhos verdes, milionária. Não, só peça uma esposa, ele vai te conceder. Gabriel também. Felipe já tem, né?
Gente, o texto é muito claro, apresente, e a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Portanto, o que a gente pode levar para casa? A ansiedade é fruto de uma visão distorcida da circunstância, das pessoas e das coisas que nos cercam. Logo, necessitamos da paz de Deus para guardar a nossa mente e o nosso coração. Se circunstâncias, pessoas ou coisas estão tomando um espaço demasiado em meu coração, eu tenho que deixar essa situação diante de Deus. Eu tenho que deixá-la diante de Deus. Quando a paz de Deus guarda nossa mente e coração, as situações externas não podem alterar o que a oração produz dentro de nós. Às vezes a gente acha assim, que Deus tem que nos transportar para Marte. Aí os meus problemas passaram. Não, o seu mundo vai continuar o mesmo, os problemas, você vai continuar talvez com dívida, vai continuar doente, talvez vá morrer de câncer, mas morrer de câncer cantando louvores ao Senhor. Não diz que Ele vai resolver e responder do jeito que você quer, mas diz que a paz vai guardar. Uma certeza você tem, que você vai sentir paz. Isso você tem. Você vai sentir paz. Se orássemos mais, sofreríamos menos ansiedade. O tempo que a gente fica pensando no nosso problema e arquitetando como vamos resolver o nosso problema, se a gente ficasse orando, a gente teria paz. Nós teríamos paz se ao invés de ficar em busca de solução instantânea, a gente orasse. Teríamos paz. William Hendricks afirma que uma pessoa de fé e oração tem refúgio nessa inexpugnável cidade da qual ninguém jamais poderá arrancá-la. E o nome dessa cidadela é o quê? É Jesus Cristo. Não é assim que termina o texto? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, onde? Em Cristo Jesus. Não existe um lugar mais seguro no mundo do que estar em Cristo. Estando em Cristo, todas as coisas que acontecem para nós aqui são passageiras. Você pode estar preso como Paulo, mas quantos anos você poderia, se você fosse preso hoje, quantos anos você poderia passar mais na prisão até morrer? 30 anos? Olha lá. Mas depois, a prisão não teria mais efeito sobre a sua vida. Você estaria guardado em Cristo. Se você tivesse um câncer hoje, quantos anos esse câncer poderia te acometer? 1 ano, 2, 10, 20? E depois, você estaria livre desse câncer por toda a eternidade na presença de Deus. Se os ladrões roubassem a sua casa hoje, levassem os seus filhos, quanto tempo você viveria mais aqui com essa dificuldade? 20, 30, 40, 50 anos, e depois você estaria livre por toda a eternidade, guardada em Cristo. Por isso que eu vejo, ao invés de ficar carregando ansiedade no coração, a gente deve orar. Ore. Independente do tamanho do seu problema, apresente ele a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. Uma mente e um coração que por meio da oração são guardados pela paz de Deus, triunfa alegremente sobre a ansiedade. Você acredita nisso? E isso só é possível quando, vamos juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã
proporcionar. Amém?